Eu queria compartilhar com a igreja essa noite o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 16. Diz o seguinte o texto: Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcancemos. Então, o tema da nossa reflexão é resetar a necessidade do esquecimento. A necessidade do esquecimento. A palavra resetar é uma palavra que é bastante atual, né? Bastante comum. E a gente normalmente faz isso, dar o reset naqueles aparelhos que dão um bug. O bug, o que é? Quando um aparelho ele não funciona mais. Então, para tentar resolver o problema, você vai normalmente num botãozinho que tem, a gente encontra isso em controle remoto, em alguns aparelhos eletrônicos, e tem um furinho e está escrito assim, reset. E aí você pega, coloca ali um pequeno objeto, e na hora que você aperta o reset, o que ele faz? Ele apaga toda a memória e dá mais uma chance para ele voltar a funcionar. Às vezes o reset não dá certo, aí deu ruim mesmo, tem que trocar o aparelho. Mas, via de regra, o reset ele permite fazer isso. Os celulares, hoje em dia, dá para fazer isso, né? Porque você, às vezes, quando dá um problema, você apaga ele e depois você tem a possibilidade de alguns aparelhos reiniciar ou adquirir outro e ele volta à configuração como estava antes. Coisas da modernidade. Só que quando a gente fala de seres humanos, isso não acontece. A gente não tem um botão dentro de nós, ou nosso exterior, que possa ser acionado e a gente simplesmente apague e comece tudo de novo. Nós somos um acúmulo de experiências, nós somos um somatório de situações, de circunstâncias que a vida vai nos colocando. E o texto bíblico dessa noite, ele nos fala justamente sobre uma necessidade que surge numa determinada igreja, nesse caso a igreja de Filipos, em que o apóstolo Paulo, ele escreve então essa carta para a igreja de Filipos. Provavelmente a primeira igreja plantada por Paulo na Europa. E é de Filipenses que vai surgir, por exemplo, o evangelista Lucas, médico. A cidade de Filipos era uma cidade conhecida por ser um grande centro médico. E é lá, então, nesse contexto, que surge um grupo de homens chamados de judaizantes, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que ainda traziam junto de si costumes e hábitos do judaísmo e que acreditavam que esses hábitos, essa tradição, esses costumes deveriam permanecer no cristianismo. Então, essa vai ser uma discussão que vai vir desde lá de Atos 3, do primeiro concílio, sobre se circuncisa, se não circuncisa, o que deve ser feito, se quem se torna cristão tem que primeiro se tornar um judeu para depois se tornar um cristão, ou se simplesmente quem é cristão e pronto. Então, essa é uma discussão que vai estar muito presente ali nos primeiros anos, nas primeiras décadas do cristianismo, até que isso seja, então, colocado de lado, seja deixado de lado. Aqui nesse contexto do livro de Filipenses, o que está em jogo ali é a questão da circuncisão, uma das principais questões. Porque uma das defesas dos judaizantes era essa, era de que aqueles que se convertessem ao cristianismo deveriam primeiro passar pela circuncisão, que é um sinal, que é uma amputação que acontece na criança
né, quando ela ainda tem 8 dias de vida. E isso, então, para eles, mesmo um adulto, um homem adulto, porque se um homem, um gentil, por exemplo, por alguma razão se convertesse ao judaísmo, ele deveria passar por esse processo. Isso era feito lá no início, quando ainda era uma criança. Então a pergunta era: depois de adulto, se tornou um cristão, vai ter que passar por esse processo de circuncisão? Essa é uma discussão que está presente ali nos evangelhos, e aí então o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta para discutir isso, especialmente também porque existe aqui uma tentativa de colocar a perfeição espiritual como um ideal cristão, o que de fato é necessário. Mas o apóstolo Paulo ele vai deixar muito claro que essa perfeição espiritual é algo que a gente não vai alcançar nessa vida. Então, ele termina esse período desse texto, lá no versículo, então, 16, dizendo o seguinte: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que significa dizer o seguinte: bom, nós não vamos chegar naquele ideal máximo na vida terrena, então a gente procura andar da forma como nós, ou de acordo com as coisas que nós já adquirimos ao longo das nossas experiências. Se você se torna um cristão, você não tem como apagar, por exemplo, as mazelas, os erros, as experiências que você teve no passado. Nós não somos uma máquina. Por isso que, por exemplo, na questão do perdão, que é uma questão que ainda ontem, numa das minhas falas lá no encontro em Itapema, falei sobre a necessidade do perdão, falando sobre a questão de Paulo, a carta que o apóstolo Paulo escreve para Filemon em favor de Onésimo, que era escravo de Filemon. E uma das questões que eu levantei lá é isso, a necessidade de existir o perdão. Por quê? Nesse caso, no livro de Filemon, conta a história de um escravo que havia fugido e foi para Roma. E lá em Roma ele é preso e ele então vai ser colocado na mesma cela que o apóstolo Paulo. Quando ele entra em contato com o apóstolo Paulo, ele se converte ao Senhor. E ele se torna então um cristão, filho espiritual do apóstolo Paulo. Só que no momento em que ele conta a sua história, o apóstolo Paulo descobre que ele é propriedade de um outro amigo dele chamado Filemon. E então Paulo vai escrever uma carta para Filemon, intercedendo pela vida de Onésimo, pedindo para que Filemon receba Onésimo de volta na sua casa, não mais como um escravo, mas como um irmão. Então, quando a gente lê esse texto de Filemon, por exemplo, a gente percebe, e inclusive eu falei isso e creio nisso, que é o primeiro e mais importante tratado abolicionista da história da humanidade. Porque essa ideia de abolicionismo, por exemplo, ela não surge com os positivistas ou com os grandes pensadores que vieram a partir do Renascimento. Ela surge com o cristianismo, lá no primeiro século. Quando Paulo escreve essa carta, invertendo a ordem, dizendo: olha, agora você não vai receber mais Onésimo como prisioneiro ou como um escravo seu, você vai recebê-lo como irmão. O apóstolo Paulo está revolucionando a maneira do mundo pensar. Ele está subvertendo a ordem. Então, essa importante necessidade do perdão, ela deve existir na vida da igreja, ela está sempre presente. E quando, como eu estava falando aqui, muitas vezes a gente vai, ao longo dos anos, as pessoas vão carregando, acumulando experiências negativas, situações tristes, difíceis, e que vai apenas adoecendo essas pessoas. Então chega num determinado momento que elas estão sobrecarregadas, andam de mochilas pesadas, porque, como eu disse no início, nós não temos como resetar o ser humano. Mas quando nós passamos a ter um alvo, um objetivo, a gente pode rever essa questão do esquecimento. E aí o esquecimento ele pode ser necessário na medida que, não que ele vá deixar de existir o problema na nossa vida, mas porque agora nós temos um objetivo maior.
E é por conta desse objetivo que nós vivemos. E não por conta das tristezas, das mágoas, dos problemas que nós vamos acumulando. Tem gente que vive em função do passado. Tem gente que vive em função dos dramas, dos dilemas, das dificuldades que viveu. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que não conseguem se libertar no tempo presente e por conta disso desconstroem tudo, desconstroem a sua vida, desconstroem a vida da sua família, desconstroem o seu trabalho, desconstroem as suas relações, andam sozinhas, porque vivem no mundo das reminiscências, das lembranças negativas. E que o apóstolo Paulo então propõe a partir desse texto é o seguinte: nós somos sim um acumulado de experiências, mas vamos viver com um alvo, com um objetivo. E quando a gente fala em vida cristã, a gente fala em santificação. E santificação não é um processo que é fechado, que acabou. Por exemplo, quando a gente vai buscar no Antigo Testamento a origem da palavra santificação, você vai encontrar lá que ela significa kadosh, que significa o quê? Cortar. Então, ser santificado pressupõe ser separado. Então, quem busca a santificação em Cristo Jesus, busca obrigatoriamente viver uma vida diferente daquela que tem vivido. Foi para isso que Deus chamou o seu povo, foi para isso que Deus chamou uma nação, separou essa nação dentre todas as nações, estabeleceu que essa nação teria apenas um único Deus, para que pudesse viver de modo exemplar, sendo diferença e fazendo a diferença no mundo. Então, quando nós somos chamados à santificação, nós somos chamados para viver assim, uma vida diferente daquela que a sociedade vive, que os valores que estão postos na sociedade vivem. Nós não somos chamados para viver alienados, não significa isso. O cristianismo não é isso. Jesus não era uma pessoa alienada, muito pelo contrário. Fez o milagre da transformação da água para o vinho numa festa de casamento. Sentou-se com homens e mulheres que eram tidos na sua época como grandes pecadores. Teve amigos poderosos, mas gente muito pobre. Andou, por exemplo, com gente que vivia endemoniada em sepulcro e transformou essa gente. Mas, ao mesmo tempo, teve como pessoas próximas dele José de Arimateia, uma figura importante, conhecida dentre os judeus daquele período, e Nicodemos, como a gente vê lá em João 3. Então, Jesus era alguém que transitava por todos os grupos. Então, o Evangelho, ele não nos ensina a viver uma vida alienada, afastada, distante. Muito pelo contrário, conectada, com os pés no chão da existência, mas buscando viver uma vida diferente daquela que a grande massa ela vive. Então, qual que é a ação que o apóstolo Paulo ele propõe para a igreja de Filipos? Ele vai usar o seu modus operandi, vamos assim dizer, a maneira que ele faz para resolver essa questão. Ele diz: uma coisa eu faço. Ele diz, versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele sabe que em Cristo Jesus ele tem recompensa, ele tem bênção, ele tem resposta, ele tem consolo. Então ele não vive preso. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai chegar num determinado momento, numa das suas cartas, que ele vai dizer que os açoites que ele sofreu, o naufrágio e todos o apedrejamento, prisões, ele não vai olhar para isso e dizer assim, olha como eu sofri. Ele vai olhar para essas coisas e vai dizer assim, tudo isso contribuiu para o crescimento do evangelho. Então, a maneira como o apóstolo Paulo ele vai lidar com as circunstâncias adversas não é no sentido de se automachucar, se destruir, ou de se destruir, mas de transformar isso em algo positivo para a vida, ensinamentos para a vida.
Então, existe aqui nesse texto, sim, uma condicional de fato, que quer dizer que na medida que nós deixamos as coisas para trás, veja, portanto, embora a gente proponha que é necessário se esquecer ou nos esquecermos, o esquecimento é algo que não vai acontecer de todo na nossa vida, mas nós precisamos modificar, transformar a maneira como nós lidamos com o esquecimento. Ou como lidamos com as coisas que vamos trazendo no somatório das nossas experiências ao longo dos anos. Ele diz: esqueço das coisas que ficam para trás. Esse é o primeiro verbo, esquecer. E em qualquer tipo de corrida, ele diz isso, né? O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele vai falar, por exemplo, sobre a corrida, que a vida cristã é como uma corrida. E ele aqui vai falar sobre o prêmio. Então, isso aqui pressupõe aqui para aqueles que são corredores e que existe um alvo, existe um objetivo. E ele precisa ser alcançado. É o prêmio da soberana vocação. E esse prêmio, o apóstolo Paulo diz que é resultado dessa experiência, dessa vida com Deus. Ele diz que numa corrida, você corre, se esforça para alcançar um objetivo material. Na corrida cristã, você corre para alcançar um objetivo imaterial. E aqui também é outro ensinamento que nós aprendemos sobre esse texto. É a oposição de duas realidades. A primeira delas, a autorrealização, que está presente no mundo em que a gente vive. Porque o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, é uma sociedade que se pauta na autorrealização. Ou seja, eu estou bem na medida que eu olho para o espelho e vejo que eu estou bem, na medida que eu olho a minha conta bancária e eu vejo que ela está bem, que eu olho para os meus exames médicos e eu vejo que eles estão bem. Na medida que eu olho para as coisas da minha família, da minha vida, eu vejo que elas estão bem. É claro que a gente trabalha pelo bem-estar de todas essas coisas. Mas existem momentos na nossa vida em que nem tudo vai bem. Porque vai haver um momento em que vai surgir a enfermidade. Vai haver uma crise, pode ser financeira, pode ser familiar, pode ser a perda de um ente querido. Nós não somos imunes a essas questões. Mas o que se propõe aqui é que, ao invés de nós olharmos para uma sociedade que estimula a autorrealização como o grande objetivo da vida, a gente precisa olhar para aquilo que o apóstolo Paulo fala, que é conhecer a Cristo é e deve ser o grande alvo e o grande objetivo da nossa existência. Se você, por exemplo, olhar no início desse texto, desse capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre si. Veja lá no versículo 4. Quando ele vai questionar um pouco dessa coisa da autorrealização humana, ele diz o seguinte: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o histórico do apóstolo Paulo. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, aqui começa a diferença. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele poderia ser considerado o maioral do seu tempo. Alguém com um histórico desse, descendente direto de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quer dizer, alguém com uma história, com um lastro fantástico. Mas aí agora o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de quem? De Cristo. Ou seja, no momento em que nós nos encontramos com Cristo, todo o projeto de autorrealização humana cai por terra. Então, aquele que anda com Cristo pode ter uma realização profissional? Pode ter. Pode ter uma realização econômica, acadêmica, enfim, seja lá o qual for, pode.
Mas esse não é o objetivo da sua vida. Isso não é o primeiro item da sua agenda. Porque o cristão, ele sabe que essas coisas, elas passam. Elas sucumbem, elas acabam. Então, aqui está a grande diferença. Veja, o apóstolo Paulo, ele transforma as experiências que poderiam credenciá-lo para ser o mais respeitado de todos os judeus em dizer que nada disso para ele era lucro. Porque ele considerou como perda, na medida em que ele considerou como lucro conhecer a Cristo. Olha só que coisa incrível que a gente encontra aqui. E como essa realidade, esse testemunho se opõe à agenda da sociedade que a gente vive. Uma sociedade tão preocupada e tão assim ansiosa em apenas dar vazão aos seus desejos materiais e pessoais. Libertar a mente e o coração de tudo aquilo que me aprisiona ao passado e não considerar, por exemplo, erros como sendo a razão de viver mal hoje em dia. Tem muita gente que vive assim. É a melhor forma, ou nos esquecermos dessas coisas, é a melhor forma de nós vivermos uma vida cristã integral no tempo presente. O que nós alcançamos de bom e de valor no nosso tempo, seja o que for, não deve de modo algum ser colocado como resultado do nosso grande esforço e do nosso grande empenho. Eu até compartilhei essa semana na Pastoral do Boletim uma experiência que eu tive quando eu tinha aí uns 8 anos. Para quem leu, diz ali a história. Eu era pequeno, meu pai foi pescar, nós íamos muito para a praia, sempre fomos, e um dia ele e meu irmão mais velho foram pescar no Costão de Pedras, e ele disse para mim, Mateus, fica aqui. O Mateus sempre foi metidinho, né? Sempre querendo andar atrás do pai. Não sai daqui, fica aqui com a mãe. E eu percebi que num determinado horário lá, minha mãe se entreteve com a minha irmã, e eu, estava perto, não estava muito longe. E aí eu fui. Quando eu estava chegando perto deles, eu só deu tempo do meu pai se virar assim, olhar, e eu escorreguei e resvalei. E esfreguei as costas numa pedra. Tudo bem, Mateus? Meu pai perguntou, eu disse, tá, tudo bem. De repente eu senti um quente nas costas, assim. Quando eu passei a mão, que eu olhei, a mão estava encharcada de sangue. Me renderam 10 pontos nas costas, né? E um fim de praia, né? E daí a gente estava lá na nossa casa lá em Bituba, e aí isso, imagina, né? Há mais de 30 anos atrás, foi aquela correria, botar tudo dentro do carro e vir embora, porque na época não tinha acesso a muitas dessas coisas. Mas eu lembro disso, do meu pai dizer, não venha, tem cuidado. E uma relação que eu fiz aqui com o texto, né, de Deus falando para o seu povo antes deles entrarem na terra, sempre o seguinte, olha, quando vocês entrarem na terra, quando vocês caminharem em direção à terra, não se esqueçam dos meus mandamentos, não se esqueçam de que tudo aquilo que vocês receberam, de que tudo aquilo que vocês são, não é apenas resultado do esforço de vocês. E aí a gente volta para o Salmo 127, que a gente leu aqui no início do culto. Porque se não é o Senhor a edificar a nossa casa, em vão é todo o nosso esforço de trabalhar para edificá-la. Inútil vai ser nos levantar de madrugada, cuidarmos muito da nossa saúde, ter os nossos exames em dia, trabalhar para ter uma conta no banco sempre farta. Tudo isso vai ser inútil se a fonte primeira, se a razão única da nossa existência não for a certeza e a segurança que Cristo Jesus pode nos dar. Então, em Cristo Jesus, as nossas cargas elas são reduzidas, mas nós continuamos carregando coisas. Nós precisamos mudar a forma como nós enxergamos aquilo que nós carregamos. Outro verbo que a gente encontra nesse texto se o apóstolo Paulo fala, você deve se esquecer das coisas que para trás ficam,
O outro verbo que surge é: você deve avançar para as coisas que diante de você estão. Quais são os seus alvos? Quais são os seus objetivos? O que é que você espera ser? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deixe de lado as questões da matéria e como você pensa estar espiritualmente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A sua experiência com Cristo, com o Evangelho, com a igreja. Como que você pensa estar? Já parou para pensar que a gente nunca pensa sobre isso? A gente pensa sobre tudo, sobre a educação dos filhos, sobre profissão, sobre aposentadoria. Aposentadoria mesmo está na moda, né? Tem gente aí que nem começou a trabalhar e já fala em aposentadoria. Mas e a experiência da vida cristã? Como que a gente lida com isso? Então nós precisamos avançar? Precisamos sim. Existe um esforço para alcançar o alvo? Existe, mas que alvo é esse que a gente pretende alcançar? É o pleno conhecimento de Deus. Porque na medida em que nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos o Evangelho, mais nós nos tornamos sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor, ao mundo que nós vivemos, à sociedade que nós estamos conectados. Nós ajudamos a construir pontes entre pessoas, nós melhoramos a nossa relação com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nós servimos de apoio e de consolo para aqueles que precisam, nós temos uma palavra de esperança para uma sociedade que vive em conflito pelas coisas mais pequenas e ridículas, me perdoem a expressão, possíveis. É para isso que serve o Evangelho. É para isso que serve o Evangelho. Então, se nós temos que ter um alvo, temos um objetivo, devemos ter aí esse como um dos nossos objetivos. A gente não vai alcançar perfeição nessa vida. Então, assim, não adianta eu e você queremos alcançar a perfeição, por exemplo, física ou profissional. Isso é fato. Isso é fato. Ninguém vai conseguir ser 100% em uma coisa. E se você conseguir ser 100% em uma coisa, saiba, você vai ter que ser 50%, 20% ou 30% em outra. Essa conta não fechou, né? E se você é 100% em uma coisa, você não vai conseguir ser nas outras. Então, a grande verdade é que a vida ela é feita de escolhas. E a pergunta a se fazer é: onde você deseja investir mais do seu tempo e da sua vida? Como a gente pode ocupar a nossa mente com coisas boas, tendo Cristo Jesus como alvo, conhecendo a sua palavra, fazendo com que ele se torne uma realidade, uma verdade na nossa vida. E por fim, o apóstolo Paulo diz: avanço para as coisas que diante de mim estão e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? Tem alguma coisa a ver com ouro, com prata, com riqueza, com lugar de destaque quando chegar lá no céu? Não tem nada disso. Jesus nunca prometeu isso. Quando Tiago e João, junto com a sua mãe, chegaram próximos de Jesus, e a mãe de Tiago e João disse assim: Senhor, quando entrares no teu reino, separa lá 2 vaguinhas, uma à esquerda e outra à direita, para esses meus 2 filhos. Afinal, Senhor, assim, ó, eu sou a única que está dando 2 filhos. O que é que Jesus fala para os discípulos, para eles? Disse: olha, se vocês quiserem beber o cálice que eu estou para tomar, ok, vocês vão receber isso. Agora, assentar-se à esquerda ou à direita e à esquerda na sua posição, isso não compete a mim, ao Pai compete. E aí depois que o povo se dispersa, Jesus chama os 12 à parte e chama a atenção deles dizendo: olha, o mundo, a sociedade que a gente vive, é uma sociedade que se pauta sobre o poder e a dominação. Mas entre vocês não é assim. Se algum entre vocês quiser ser o maior, seja esse o que mais sirva. Seja esse o que mais trabalhe. Ou seja, ser cristão, a promessa que nós recebemos de Cristo Jesus, o prêmio que nós recebemos é sabedoria, mente aberta, iluminação do Espírito, para viver melhor essa vida, da forma como o Senhor nos permitir. Tenhamos muito, tenhamos pouco, seja dinheiro, seja saúde,
seja família, mas da forma como nós vivemos, nós teremos mais sabedoria. Essa é a promessa que nós recebemos do Evangelho. O alvo, ele vai se tornando, portanto, uma marca visível e um testemunho real na nossa existência. Porque na medida em que nós caminhamos, nós nos aproximamos mais daquilo e nós vamos nos tornando mais parecidos com aquilo que nós desejamos. Quanto mais você se aproxima daquilo pelo qual você mais trabalha, mais parecido com essa coisa você se torna. Então, se o seu trabalho tem sido o grande objetivo da sua vida, pode ter certeza que esse vai ser o seu alvo. Se a sua família, se a sua espiritualidade, se a sua vida com Deus são as coisas mais importantes na sua vida, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas é certo de que toda a nossa vida, tudo de bom que pode acontecer na nossa vida, ele provém desse pleno conhecimento do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina a partir desse texto. E é isso que ele quer que a gente entenda para a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar cada dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.